Olá, estamos aqui para mais uma aula da disciplina de tratores e motores agrícolas. E nessa aula nós iniciaremos o conteúdo sobre transmissões. Se nas aulas anteriores nós estudamos os componentes e o funcionamento do motor do trator agrícola, agora nós vamos passar esse estudo para o campo das transmissões. Lembrando que as transmissões aí são acopladas ao movimento do motor. E nas transmissões, basicamente, nós teremos sistemas que envolvem trens de engrenagens, onde nós temos aplicações onde se tem o aumento ou a redução da velocidade, o aumento ou a redução do torque. Isso tudo é possível se fazer através do sistema de transmissões. E além disso, nessa videoaula, nós iniciaremos os cálculos sobre as relações de velocidades que podem ser obtidas principalmente a partir da aplicação das engrenagens. E o princípio do sistema de transmissão, quando nós estamos falando em engrenagens, acontece devido a uma transmissão a partir de um contato físico, um contato direto entre os dentes das engrenagens. E essa transmissão acontece a partir de um sincronismo que é determinado pelas relações de velocidade, como por exemplo a velocidade tangencial, essa velocidade tangencial que é a mesma para essa representação de uma engrenagem 1 e para essa representação de uma engrenagem 2. Então, nesse sistema de transmissão aqui que nós temos em uma representação deste desenho, nós já podemos identificar e caracterizar que em um sistema de transmissão desse, a velocidade tangencial é a mesma. E se nós voltarmos, relembrar lá os conteúdos da física, nós vamos lembrar que velocidade tangencial é igual a ômega-r, sendo ômega a velocidade angular e o r é o raio desse elemento que é aqui que nós estamos pensando, principalmente como sendo uma engrenagem. E se a velocidade tangencial é igual para esse elemento número 1 e igual para o elemento número 2, nós podemos fazer uma igualação aqui desses campos, em que ômega 1, R1, ou seja, velocidade angular 1 vezes o raio 1 é igual à velocidade angular 2 vezes o raio 2. E fazendo uma manipulação algébrica, nós conseguimos observar as relações de transmissão que acontecem num sincronismo perfeito quando nós estamos falando em um sistema de transmissão por engrenagens cilíndricas. E essa relação de transmissão ela pode ser calculada através da relação entre o raio da engrenagem, nesse caso a engrenagem número 2, relacionado com o raio da engrenagem número 1. Ou então pode ser calculado utilizando as relações de velocidade, como por exemplo a velocidade angular na engrenagem 1 associado ou relacionado aí com a velocidade angular na engrenagem número 2. Lembrando também que aqui nós podemos substituir esse valor do raio pelos diâmetros, então podemos utilizar para o cálculo dessa relação o diâmetro nominal da engrenagem número 2 relacionado com o diâmetro nominal da engrenagem número 1. E nesse campo das velocidades, nós podemos utilizar a velocidade angular em radianos por segundo, que é a unidade do Sistema Internacional de Medidas, ou também podemos utilizar a velocidade considerando a frequência angular de rotação em rotações por minuto. Então nós podemos aqui também considerar
a velocidade angular em rotações por minuto, tanto na engrenagem número 1, quanto também para a engrenagem número 2. Mas vamos dar sequência a outros exemplos. E um exemplo muito comum no sistema de transmissões é a aplicação de um sistema com engrenagens, um sistema com várias engrenagens. E aqui nós temos uma exemplificação simples de um trem de engrenagens, né? A associação de várias engrenagens. E nessa associação de engrenagens, nós sempre vamos ter engrenagens motoras e engrenagens movidas. E vamos considerar, por exemplo, que essa engrenagem número 2, ela seja uma engrenagem motora. Essa engrenagem número 2, ela é motora de uma engrenagem movida número 3. Bom, porém, como aqui nós temos um trem de transmissão de engrenagens, nós também temos que a engrenagem número 3, ela é motora para a engrenagem número 4 movida. Seguindo essa sequência de raciocínio, nós vamos observar que a engrenagem número 4, ela é motora para a engrenagem número 5, que por sua vez transmite movimento para a engrenagem número 6. Então a engrenagem número 5, ela é motora para a engrenagem número 6. E considerando esses princípios, nós podemos aqui então ter uma razão que nós chamamos razão de engrenagem ou razão de trem de engrenagens. E nós podemos utilizar essa formulação dessa razão de trem de engrenagens que relaciona a quantidade de dentes das engrenagens motoras, como por exemplo a engrenagem número 2, a engrenagem número 3, a engrenagem número 4, a engrenagem número 5, e nós vamos relacionar com o número de dentes das engrenagens que são movidas, que nesse caso é a engrenagem número 3, ela também tem esse comportamento como movida, a engrenagem número 4, a engrenagem número 5 e a engrenagem número 6. E fazendo essa relação desse razão de trem de engrenagem, considerando o número de dentes das engrenagens motoras relacionado com o número de dentes da engrenagem movida, nós vamos ter então essa razão que é a razão de trem de engrenagem. Mas o que nos importa mais saber é que, na verdade, nós normalmente queremos saber a velocidade angular de saída. E a velocidade angular de saída, ela é calculada considerando a velocidade angular de entrada e considerando essa razão de trem de engrenagem, que nós temos a relação do número de dentes das engrenagens motoras relacionados com o número de dentes das engrenagens movidas. Então, nós fazemos dessa forma para nós calcularmos, né, normalmente nós queremos saber a velocidade de saída e essa é uma das formas que nós podemos fazer. E nesse caso, por exemplo, que nós temos aqui, a velocidade angular da engrenagem número 6 pode ser calculada considerando a velocidade angular na entrada. Aqui nós temos a velocidade angular na entrada associada à engrenagem número 2, multiplicado por essa razão de trem de engrenagem que nós calculamos considerando o número de dentes das engrenagens motoras, neste caso N2, N3, N4 e N5, relacionados com o número de dentes das engrenagens movidas. E neste caso é a engrenagem N3, N4, N5 e também a N6. Se nós temos essa característica para a velocidade angular de saída, no cálculo do torque nós vamos ter uma relação inversa. Nós vamos considerar para o cálculo do torque, podemos aqui considerar da seguinte forma para fazer o cálculo para o torque. Nós vamos ter uma relação inversa. Se aqui nós tínhamos, né, a velocidade de saída igual à velocidade de entrada multiplicado por essa relação entre as engrenagens motor e movidas,
Para o cálculo do torque, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ter a seguinte consideração. O torque de saída vai ser igual ao torque de entrada, porém aqui nós vamos ter o inverso. Nós vamos considerar esse inverso. E logo eu vou explicar o porquê que nós vamos considerar esse inverso. Nós vamos inverter essa consideração do número de dentes das engrenagens movidas em relação ao número de dentes das engrenagens motoras. Mas e por que nós vamos ter essa inversão dessa relação? Vamos voltar aqui nessa imagem, essa primeira imagem onde nós estávamos trazendo esse primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo, vamos imaginar que a entrada de velocidade está associada com essa engrenagem número 1. Então aqui na engrenagem número 1, vamos imaginar que essa engrenagem seja motora e aqui nessa engrenagem nós tenhamos associado um certo nível, né, de velocidade. Nessa transmissão dessa engrenagem motora para a engrenagem número 2, nós teremos uma redução de velocidade, porque nós aqui temos, né, uma engrenagem maior, porém, associado com essa redução na velocidade, nós teremos um ganho no torque. Então, essa é uma das características, né, dos sistemas de transmissão. Existe um aumento ou uma redução na velocidade, dependendo do tamanho das engrenagens, dependendo da relação de transmissão. Em contraposição, pode-se ocorrer um ganho ou uma redução no torque. Neste caso em específico, em que eu estou explicando, em que nós temos aqui uma velocidade associada a essa engrenagem motora número 1, porque essa engrenagem número 2 ela é maior, nós vamos ter uma redução na velocidade. Em contraposição, nós temos um ganho no torque. E o contrário também é verdadeiro. Imaginemos que a velocidade motora, né, o motor estaria associado a essa engrenagem número 2. Estando o motor associado nessa engrenagem número 2, nessa transmissão de potência para a engrenagem número 1, vai ocorrer um aumento de velocidade, porque essa engrenagem é menor. Em contraposição, haveria uma redução no torque disponível. Agora, depois que nós tivemos essas explicações, nós podemos fazer um exercício. E nesse exercício, nós temos o seguinte problema. Nós vamos determinar a relação de transmissão para esse conjunto. Para esse conjunto que é muito similar ao nosso primeiro exemplo que nós trouxemos. E nesse conjunto, nós vamos imaginar que nós temos um pinhão N1 com 12 dentes. Já a coroa tem 60 dentes. Então, pinhão normalmente é a engrenagem que é menor e a coroa é a engrenagem maior. A engrenagem com maior número de dentes, enquanto o pinhão é a engrenagem menor com menor número de dentes. A ideia é o seguinte, então, é determinar a rotação e o torque na coroa, sendo que o pinhão, neste caso, está sob uma rotação de 1000 RPM, com 30 Nm. Então, essa rotação é uma frequência angular de rotação, está sendo informada para o pinhão, essa é a velocidade em rotações por minuto, também chamado de RPM, e o torque nós temos aqui numa unidade que é a unidade do Sistema Internacional de Medidas, que é o Newton-metro. Vamos calcular essa velocidade de saída na engrenagem número 2 e também o torque de saída nessa engrenagem número 2. Vamos fazer essa resolução. Então, primeiramente, vamos calcular
no primeiro passo, nós vamos fazer um cálculo. E esse cálculo vai ser da velocidade de saída. Velocidade de saída da engrenagem número 2. E essa velocidade de saída, nesse caso, ela está sendo especificada em função da velocidade de entrada, que é igual a 1000 RPM, e o número de dentes da engrenagem motora é igual a 12. E o número de dentes da engrenagem movida, a coroa, é igual a 60. Então, vamos considerar essa razão de trem de engrenagens para fazer esse cálculo da velocidade de saída. Essa velocidade de saída, considerando essa razão de trem de engrenagens, vai ser igual a 167 RPM. Lembrando que aqui também nós vamos lembrar que o ômega normalmente é utilizado quando nós temos uma simbologia em uma velocidade angular em radianos por segundo. Mas quando nós temos uma simbologia que faz alusão a uma frequência angular em RPM, nós vamos utilizar essa letra N minúscula para simbolizar essa rotação, essa frequência angular de rotação em RPM, em rotações por minuto. E no segundo passo, nós vamos calcular o torque de saída. Vamos aí para o segundo passo, onde nós vamos calcular o torque de saída. O torque de saída que nós também já discutimos aqui ao longo dessa nossa videoaula. O torque de saída, nós vimos que é em função também do torque de entrada, porém é uma relação inversa ao que nós temos para a relação de velocidade. Nós temos uma relação inversamente proporcional entre o torque e a velocidade quando nós temos uma transmissão de potência. E nesse caso, o torque de entrada é igual a 30 Nm. E o número de dentes da engrenagem movida é 60. Já o pinhão possui 12 dentes. Fazendo esses cálculos, considerando o número de dentes da engrenagem movida relacionado com o número de dentes da engrenagem motora, multiplicado pelo torque de entrada, nós vamos observar que houve um aumento do nível de torque para 150 Nm. Então, essa é a resolução do nosso exercício. E agora nós vamos aprofundar um pouco mais esse nosso conteúdo sobre as transmissões. Mas isso ainda vai ficar para uma próxima videoaula. Até mais e obrigado!